Agora sim, né? Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, se você pudesse, partindo do conceito que você entendeu o que são grandezas diretamente proporcionais, definir grandezas inversamente proporcionais. Qual seria a sua definição? Pensa aí rapidinho. Pensou? Deixa eu tirar dessa tela para você não ficar colando. Isso aí, gente. Grandezas inversamente proporcionais são assim chamadas quando o aumento de uma delas faz com que a outra diminua, ou o contrário, quando uma diminui e isso faz com que a outra aumente. Ou seja, em outras palavras, né? Se eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B e houver um aumento na medida da grandeza A, consequentemente ocorre uma diminuição na medida da grandeza B, e aí elas são chamadas inversamente proporcionais, diferente do que aquilo que a gente viu até agora, que era que quando uma aumentava, a outra aumentava, quando uma diminuía, a outra diminuía. Quando eu falo de grandezas inversamente proporcionais, eu estou supondo, eu estou afirmando o contrário, tá bom? E aí eu trouxe aqui um exemplo para que a gente consiga aplicar e entender melhor esse conceito. Um automóvel move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel estivesse a 80 km por hora, ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino, ou seja, 40 km por hora, 5. 80 km por hora, 2 e meia. À medida que eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o número de horas. Então, elas são inversamente proporcionais, ok? E aí, um jeito fácil de eu ver isso é eu perceber que a razão entre essas duas grandezas não são iguais, porque 40 dividido por 5 é 8, e 80 dividido por 2,5 é 32. Então, lembra que a gente viu lá no vídeo anterior de que a razão entre as duas, se for igual, a grandeza é diretamente proporcional? E se for diferente, a grandeza é inversamente proporcional? Então, neste caso, fazendo a divisão das grandezas, a gente percebeu que a razão entre elas não é igual, é diferente. Então, essa grandeza, ela é inversamente proporcional. E aí, vamos ver essa observação aqui. Observe que dobrar a velocidade implica em gastar menos tempo para chegar, ou seja, um aumento na velocidade faz com que o tempo gasto no percurso diminua. Assim, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcional. E além disso, a proporção da variação nas medidas da grandeza é a mesma. Então, se eu dobrasse, à medida que eu dobro a velocidade, eu caio pela metade as horas. Então, por um lado eu estou multiplicando por 2 e pelo outro eu estou dividindo por 2, ok? Então, essa vai ser ali a variação que a gente vai ter. Vamos para mais um exercício? Então, a gente tem aqui o quê? Para encher um tanque, são necessárias 60 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 2 litros cada, quantas seriam necessárias? Então, eu tenho aqui
que eu tenho o número de vasilhas e eu tenho a capacidade das vasilhas. Aqui está falando que 60 vasilhas para encher o tanque. Aqui está falando que eu consegui encher o tanque com 60 vasilhas, onde cada vasilha tem 6 litros. Agora, quantas vasilhas seriam necessárias para eu encher o tanque se a capacidade fosse de 2 litros? Agora, vamos pensar de um jeito lógico. Você concorda comigo que se eu diminuo a capacidade das vasilhas, consequentemente eu vou precisar de mais vasilhas? Concorda, né? Então, eu tenho que encontrar uma razão. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Ok? Então, se aqui eu dividir por 3, aqui eu vou aumentar por 3. Por quê? Porque é uma proporção. Se com 6 litros eu preciso de 60, com 2 litros eu preciso de X. A gente poderia aqui entrar com regra de 3? Poderia. Mas como a gente ainda não entrou no assunto de regra de 3, a gente está analisando só pela lógica, tá bom? Então, existem formas de resolver exercícios sem utilizar a regra de 3. Então, a capacidade da vasilha foi diminuída 3 vezes. Dessa forma, vamos precisar de 180 vasilhas. Portanto, as grandezas vasilhas e capacidades das vasilhas são o quê? Inversamente proporcional, né, gente? Por quê? Porque à medida que a capacidade diminui, aqui, à medida que a capacidade diminui, o número de vasilhas o quê? Aumenta. Ok? Então, aqui diminui e aqui aumenta. Beleza? Então, aí eu vou ter grandezas inversamente proporcional. E o último exercício aqui do nosso vídeo. Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e, para isso, comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar o quê? Desperdício. Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas latas o Pedro deveria comprar? Então, ele vai comprar 30 latas de 200. Mas e se ele resolver comprar de 600? Aí vão ser 10 latas. Como que a gente chegou nessa conclusão, gente? De 200 para 600, eu vou multiplicar por 3. 200, 400, 600. Se eu aumento a capacidade da minha lata, você concorda que o número de latas tem que diminuir, então? Para eu ter a mesma quantidade? Então, se aqui eu multiplico, aqui eu vou dividir. Se aqui eu dividisse, aqui eu multiplicaria. Mas como eu estou multiplicando aqui, então aqui eu divido. Então, se aqui eu aumentei por 3, aqui eu vou dividir por 3. Observe que ele irá comprar 30 latas de 200 ml cada, resultando em 600 ml, 6 litros. Caso a capacidade da lata aumente, aí ele deverá comprar uma quantidade menor de latas, a fim de não ultrapassar os 6 litros previstos. A capacidade da lata aumentou em 3 vezes, então a quantidade da lata foi dividida por 3, constituindo então grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que eu aumento uma, eu diminuo outra. Beleza? E aí, gente, no nosso próximo vídeo, a gente vai entrar nesse conteúdo tão esperado por vocês, que é a regra de 3. Vamos ter aí 2 vídeos falando só sobre regra de 3. E regra de 3, igual vocês viram aqui nos exercícios, vocês poderiam ter usado ela para algumas resoluções, mas como a gente estava tratando grandezas inversamente e diretamente proporcionais, nós estávamos precisando analisar os exercícios de uma forma lógica, tá? Mas agora a gente vai aplicar a regra de 3. Isso na lista de exercícios de vocês também vai ser válido. Tem questões que vai dar para resolver por regra de 3, mas eu não quero. Eu quero que vocês resolvam por proporção para mostrar que vocês entenderam o conteúdo. E aí, o que for regra de 3, eu vou falar, utilizando a regra de 3, beleza? Então, vamos aqui para o nosso próximo vídeo.